Está Cláudio Zaidan, está conosco aqui ao vivo agora no Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV, para nos trazer um pouco do contexto, também na geopolítica desse encontro que começa agora no Japão, em Hiroshima, do G7, os 7 países ali mais ricos do mundo, não é, Zaidan? Qual que é o momento internacional em que a cúpula do G7 acontece? Bom dia. Olá, Thaís, bom dia, Cláudio, Pedro, saudação a todos. Bom, é a mais constrangedora reunião do G7 pelo momento que o mundo vive, e são 8 convidados, né? O Brasil e mais 7. Então você tem Ilhas Cook, Comores, Austrália, Vietnã, Coreia do Sul, muita gente convidada, Índia, Indonésia. E a ideia do convite está muito mais relacionada a mais uma tentativa de fazer com que esses países chancelem a política externa dos Estados Unidos e a guerra por procuração que os Estados Unidos e a OTAN realizam na Ucrânia. Uma guerra por procuração contra a Rússia. É claro que esse vai ser um tema difícil, complicado para os convidados, porque a Índia, por exemplo, ela não quer dizer palavra a respeito da guerra. Ela tem boa relação com o Ocidente e tem ótima relação com a Rússia e começa a melhorar a relação com a China, que é muito difícil, há problemas fronteiriços, né? Já houve até tiroteio na fronteira entre China e Rússia, entre China e Índia, uma fronteira pequena, mas já houve problemas. E a Índia agora, ela não quer saber de tomar uma posição pró-Ocidente, pró-Estados Unidos. Ela tem negociado fortemente com a Rússia em rublo. E a posição do Brasil é muito parecida, não é? O Brasil faz parte, assim como a Índia, do BRICS. O Brasil, ou seja, é sócio de China, de Rússia, além de África do Sul e Índia. Então é claro que o Brasil não vai chegar lá e alegremente assinar todas as condenações que serão feitas à Rússia e à China. Por isso o Vietnã foi convidado, por isso a Austrália ali na Oceania, como as Ilhas Cook. Ilhas Cook é quase que uma unidade política com a Nova Zelândia, mas é um país autônomo. A ideia é ter uma organização militar também no Pacífico, uma reprodução da OTAN, a Organização do Atlântico Norte. Então, para o Lula, o que vai ser importante? Encontro bilateral, né? Conversar com o Macron. Ele falou lá na Espanha que o Macron é o principal óbice, o principal impedimento a um acordo entre Mercosul e União Europeia. Está na hora dele falar com o Macron sobre isso, não é? Macron, o que está pegando? Como é que podemos resolver isso? Não é? Vai conversar com Scholz. Ele pode, nessa conversa com Scholz, tentar também o apoio da Alemanha, porque qualquer acordo da União Europeia tem de ser por unanimidade. Se um país, não importa qual, se a Romênia disser não, ou a Polônia, independentemente da relevância econômica, não precisa ser a Alemanha ou a França, qualquer um dizendo não, não tem acordo. Então é preciso convencer um por um. Pode conversar com o Scholz, mas o grande impedimento está mesmo na França. Aí uma ocasião para ele conversar com o Macron a respeito disso. E eu disse que a mais constrangedora das reuniões do G7, porque pela primeira vez olhamos para o G7 e o que a gente vê? O Império e 6 estados vassalos, né? O Macron até disse na visita que fez à China, olha, a França não será um estado vassalo dos Estados Unidos. Ou seja, ele passou recibo, né? De que ele está enxergando os outros como estados vassalos. E é o que está acontecendo. O Lula sabe que há armadilhas aí, né? Os Estados Unidos, de certa maneira, na foto, dizendo, olha, esses países chancelam nossa política externa. Então, o importante é a reunião bilateral. É isso que conta. A própria reunião com o Fumio Kishida, que foi quem convidou oficialmente, o encontro em Hiroshima, né? E de resto, o Biden viaja muito preocupado. Porque se o Congresso não der um jeito, os Estados Unidos vão dar, pela primeira vez na história, um calote na sua dívida. Já no mês que vem, dia 1º de junho. A dívida total hoje chega a 17 trilhões de dólares. Claro que é o maior PIB do mundo, mas 17 trilhões de dólares se aproxima do inadministrável, né? Então eles buscam um acordo com o Congresso para que o Congresso libere, para que o governo se reendivide e possa continuar pagando os seus compromissos. Se não, pela primeira vez na história, a maior potência econômica do mundo
vai dar um calotezinho, pelo menos por um período. E até quando vai ser a maior potência econômica do mundo, Zaidan? Isso vai depender muito mais dos movimentos militares, né? Se nada acontecer, a China, até por inércia, vai passar os Estados Unidos. A China terá, não vai demorar muito, o maior PIB da Terra, né? A Índia também tem crescido muito, mas ainda muito distante de Estados Unidos e China. Só que há acontecimentos militares na agenda, e esses acontecimentos serão decisivos também para os assuntos econômicos, né? Para o crescimento econômico dos países, para os acordos econômicos. Hoje é uma formação de dois grandes blocos. E é isso que gente como Lula, como Modri, tenta evitar. Ter, desde já, de tomar uma posição. Eu pertenço a este bloco, eu pertenço àquele bloco. Na época da Guerra Fria, o Brasil oficialmente era um não alinhado. Na verdade, não era. O Brasil era alinhado aos Estados Unidos, como a Índia era não alinhada, mas também não era. Ela era alinhada, na época da Indira Gandhi, alinhada à União Soviética. O único país não alinhado, de verdade, era a Iugoslávia, né? Banido pelo bloco soviético e sem relações amigáveis com o Ocidente. Só a Iugoslávia. Então, o Brasil, Índia, África do Sul, todos eles pretendem ficar o máximo possível com o pé em cada canoa, enquanto for possível, né? E por isso o G7 tem esse tom constrangedor de os 7 dizendo: venham para cá, vocês são nossos, entrem para o nosso bloco, e eles dizendo: não é isso que queremos negócios com todo mundo, amizade com todo mundo. Essa é a posição do Brasil. Sustentável até quando, não sabemos. Então, Zaidan, quando não for mais possível esse meio termo, você acha que o pé do Brasil está mais em qual canoa, hein? Isso vai depender até de que governo teremos, né, quando não for mais possível. E agora, relação econômica pesa muito. O Brasil hoje, ele é sócio, ele tem 20% do capital do novo Banco de Desenvolvimento. E, portanto, ele é parceiro em pé de igualdade com os outros 4 países. O Brasil já pegou 5 bilhões de dólares desse banco. A China pegou 8, mas a China é a grande fornecedora de capital para investimentos. E aí entra a nova Rota da Seda. Por exemplo, a Giorgia Meloni, vergonhosamente, porque se fosse ruim para a Itália, nova Rota da Seda é ruim para a Itália, então estamos fora. Perfeito, a posição em defesa da economia italiana. Mas não, os empresários italianos aprovaram, o parlamento aprovou, só que o governo Biden pressionou a Meloni a anunciar que a Itália sairá da nova Rota da Seda. É uma pressão política, é esse jogo. Olha, saia, porque você pertence ao nosso bloco e não queremos você na nova Rota da Seda, que é um empreendimento, obviamente, chinês, né? Então isso vai pesar na posição brasileira. Em que situação ele estará, com quem ele estará negociando mais, de quem ele receberá mais investimentos. Hoje, em qualquer desses itens, a China ganha de goleada. Inclusive investimento que virá para a infraestrutura. Os Estados Unidos falam muito, acenaram com uma série de coisas naquele encontro do Lula com o Biden, mas não tem saído nada, né? Eles olham o resto da América naquele velho jargão da doutrina Monroe, né? A América para os americanos. Na época, a ideia era interessante, ou seja, a América não é para os franceses, não é para os espanhóis, não é para os ingleses, a América é para os americanos. Depois isso mudou de conotação, né? Passou a ser a América é para os americanos, a América é dos americanos. Só que para eles a América são os Estados Unidos, né? Aliás, essa é uma ideia, um conceito que espalhou-se pelo mundo. O sujeito está lá na Austrália e vou viajar para a América. Ele está indo para onde? Para o Canadá? Para o México? Não. Está indo para os Estados Unidos. Quando ele diz vou para a América, vou visitar a América, vou morar na América. E os Estados Unidos têm essa visão de que para o Brasil tem de ser quase que um direito natural impor ao Brasil que o Brasil seja apoiador incondicional das políticas dos Estados Unidos. Agora, Zaidan, o presidente Lula meio que quase colocou os 2 pés na canoa chinesa, né, durante essa última viagem, dessa viagem que ele fez, essa visita oficial lá
a Xi Jinping, né? Inclusive com um acordo importante de utilização da moeda dos dois países na transação comercial, né? Na relação bilateral comercial. E isso é um movimento que se vê em vários países, vários blocos econômicos, excluindo o dólar ou retirando o dólar como moeda nas transações comerciais, inclusive entre países da Arábia, né? A Arábia Saudita, surpreendentemente, já fez negócios em yuan, que é a moeda chinesa, né, com a China. E a Rússia deve propor na próxima reunião do BRICS a criação de uma moeda, não sei se na próxima ou nas próximas, isso está em estudo, a criação de uma moeda única dos países do BRICS. Tudo isso para isolar cada vez mais os Estados Unidos. Mas será que tudo isso é páreo para o dólar? O que você acha, hein, Zaidan? O controle do dólar, o fato do dólar ser a moeda internacional, todo mundo aceita, né? O que faz uma moeda ser internacional é porque todo mundo aceita aquela moeda, todo mundo crê no valor daquela moeda, sabe que ela não será desvalorizada, etc. Mas o dólar também virou um instrumento para sanções impostas pelos Estados Unidos. E que, inclusive, eles fazem passar em todos os organismos internacionais, todo mundo adere rapidamente, né? E não tendo o controle da moeda que é usada nas transações internacionais, é muito mais difícil impor sanções. E a Rússia desafiou isso quando começou a exigir os pagamentos em rublo. Vocês querem gás? Eu vendo, mas tem de ser em rublo. Querem petróleo? Eu vendo, tem de ser em rublo. E a Índia está sendo usada, inclusive, pela Europa para fazer transações com a Rússia. Os europeus estão comprando mercadorias russas, inclusive petróleo, utilizando a Índia como intermediária, porque a Índia paga em rublo. E a Arábia Saudita foi muito pressionada. E olha o que está acontecendo. A Arábia Saudita não só está se desdolarizando, como ela está voltando a ter relação diplomática com o Irã. Ela está reatando suas relações com o Irã e os Estados Unidos pediram, exigiram, imploraram que a Arábia Saudita não fizesse isso. A Síria, que os Estados Unidos determinaram fosse isolada da Liga Árabe, e qualquer um deve perguntar e pode perguntar honestamente o que os Estados Unidos têm a ver com a Liga Árabe, mas eles pressionam, eles queriam a Síria isolada. Ela volta agora à Liga Árabe, inclusive com o voto da Arábia Saudita. É um momento difícil para os Estados Unidos, que têm respondido a esses desafios com arrogância, não é? E com aposta cada vez maior nessa guerra por procuração, que pode ser o estopim de uma grande guerra internacional, talvez até mundial, de âmbito mundial, uma terceira guerra mundial. Muito bem, Cláudio Zaidan conosco aqui explicando um pouco mais dos desdobramentos dessa viagem do presidente Lula, né? Mas a gente vai longe com o Zaidan aqui. Você vê que a gente não se atém ali ao fato, né? O Lula daqui a pouco desembarca no Japão para encontro da cúpula do G7. Zaidan, um prazer, hein? Até a próxima aqui no Jornal Gente. Um abraço.